Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java oferecido pela DevDojo. Vamos continuar falando sobre lambdas. Então, na última aula nós falamos sobre algumas interfaces funcionais e nós falamos também principalmente dessa interface funcional que nós temos aqui, function T e R. Nós demos um exemplo bem simples que é passando uma lista de valores strings e retornando o tamanho de cada uma dessas strings, mas nós poderíamos fazer, por exemplo, algo um pouquinho mais complexo, como por exemplo, imagine que nós temos uma lista de carro e nós queremos pegar todas as cores. Então você pode utilizar as cores ou provavelmente, no caso mais real, você poderia querer pegar todos os IDs para fazer alguma operação no banco de dados. Então imagina que nós temos uma lista de strings, list cores, recebe map, nós temos uma lista de carro. Nós podemos criar aqui new carro, pacotes ZZH lambdas, a Ctrl P, então a cor aqui nós podemos colocar preto, e o ano 2011, vamos copiar esse carro. Então, nós temos uma lista de carros, se você achar muito complicado, você pode copiar esse cara, Ctrl X, criar uma lista de carros aqui, carros, ZZH lambda, carros, pode criar essa lista. Faltou só o slist. Pronto, agora imagine que você quer todas as cores. Isso poderia ser feito para qualquer outro tipo de atributo, mas imagine que você quer todas as cores dos carros. Então nós temos aqui carros, nós temos aqui também string, o lambda string s. Nós podemos utilizar, na verdade não é string, nós estamos trabalhando com o carro. Nós temos carro c.getCore. Ctrl Alt L para formatar nosso código. E aqui nós podemos imprimir as cores. Salt list cores. Ctrl Shift F10. Nós temos aqui a lista de cores. Então, esse é um método bem útil, mas existe uma outra forma que nós vamos ver ainda nesse curso para você coletar os atributos de determinada lista de objetos. Mas essa é uma forma que você pode fazer para você conseguir pegar qualquer tipo de atributo. Agora, nós vamos falar sobre algumas interfaces funcionais que trabalham diretamente com tipos primitivos. Nós trabalhamos com interface funcional, por exemplo, a predicate. E a predicate ela só tem um método que é o método teste. Então, por exemplo, nós temos o predicate aqui, integer. Vamos imaginar que nós queremos os números pares. Recebe integer i %2 igual a 0. E nós podemos aqui salt pares.teste 1000. Ctrl Shift F10. Nós temos aqui o valor true. Deixa eu subir um pouquinho mais. Mas nós temos um problema que é o boxing e autoboxing. Não que ele vá afetar a performance do seu sistema, mas se você estiver querendo trabalhar com extrema alta performance, o boxing e o autoboxing de wrappers em Java, ele consome consome um pouco de processamento. E existem algumas interfaces funcionais que elas foram feitas para trabalhar com tipo primitivo, onde eles não vão fazer esse wrapper automático, esse boxing e fazer o autoboxing e o unboxing. E, por exemplo, todas elas têm o nome do tipo primitivo. Por exemplo, nós poderíamos ter utilizado aqui a int predicate. Você também tem outras, além da int predicate, Ctrl X. Você tem a boolean não, double predicate. Você tem a long predicate. E assim por diante. E a vantagem é que você vai evitar processamento desnecessário. Então, por exemplo, int predicate.
como já é int, nós não precisamos colocar. Vamos colocar aqui ímpar, recebe. Nós vamos utilizar agora um tipo primitivo i %2 igual 1. Ímpar.teste. Ctrl Shift F10. Nós temos aqui o valor falso. Então, se você quiser trabalhar diretamente com tipos primitivos em alta performance, procure uma dessas interfaces funcionais que trabalham diretamente com tipos primitivos. Agora, outra coisa que eu preciso falar para vocês sobre lambdas é o type checking. Como você pode ver aqui, nós estamos utilizando lambdas e o tipo dessa lambda, se nós voltarmos aqui, por exemplo, na aula do pacote ZZG, aqui no carro teste, deixa eu ver aqui, nós, na verdade, eu acho que foi lambda teste. Isso, foi lambda teste do pacote ZZH. Nós criamos uma carro predicate aqui com esse boolean teste, pedindo um carro. E aqui no nosso lambda teste, nós podemos passar tanto carro predicate do pacote ZZH, carro predicate, só que ele não pede nada, né? Nós teríamos que remover esse cara aqui. Vamos executar o teste, Ctrl Shift F10. Então, true significa que o carro predicate está funcionando, carro predicate 2. E nós temos também passando o predicate aqui para carro. Você pode ver que nós trocamos completamente a interface funcional e nós mantivemos o mesmo lambda. Por que isso é possível? Isso é possível por causa do que nós chamamos de target type. Então, o que é target type? Target type é o que aquela lambda está esperando. Por exemplo, no nosso caso aqui, target type, para esse método aqui que nós utilizamos do carro.getColor.equals_verde, se nós formos para o nosso predicate, ele está esperando um boolean teste. Esse boolean teste vai esperar um tipo T, que nós vamos passar esse tipo aqui, entre o sinal de menor e maior. E no momento da compilação, esse T vai ser substituído por esse carro. Significa que ele está esperando, ele vai acessar esse método teste, pedindo um carro. Quando nós trocamos aqui para carro predicate, ele vai estar pedindo exatamente a mesma coisa. Só que nesse caso aqui, nós colocamos o carro diretamente, mas poderia ser o T. Você pode ver que essa daqui é a assinatura funcional desse método. E o que é o target type? Bom, o target type, nós precisamos voltar então para o nosso carro teste. Nós fizemos um método filtrar. No nosso método filtrar, nós temos aqui um predicate T predicate. O target type, lembre-se, target type é diferente do functional descriptor, da descrição funcional do método. Target type é o que ele está esperando. No nosso caso aqui, o target type é esse predicate T, que no caso vai ser substituído por predicate carro. Depois que você tem o target type, entra o functional descriptor. O functional descriptor é aquilo que a função está pedindo, no nosso caso, o teste carro. Cadê? Então, temos aqui o predicate. Não, mas esse aqui mesmo. Nosso predicate, e o nosso predicate nós temos a assinatura funcional que é o teste. Então, quando vocês virem o target type nada mais é do que aquele contexto aonde o lambda ele está inserido. No nosso caso aqui, nesse método filtrar, ele está esperando um predicate T. Mas só que você vai substituir esse T pela classe que você está utilizando. E é muito interessante porque não só no nosso caso do carro que nós utilizamos, aqui no nosso lambda teste aqui, nós poderíamos trocar esse filtrar
esse predicate filtrar por outro, pelo carro predicate, como aqui também no nosso lambda test, nós trocamos predicate pelo carro predicate. Então, todas as vezes que você tiver uma interface funcional que tenha a mesma assinatura, o mesmo target type, você pode simplesmente trocar entre as duas. Então, por exemplo, vamos aqui para o nosso lambda test 2, que é onde estamos trabalhando. Imagina que nós temos o callable. Vamos colocar aqui integer. C recebe a interface funcional desse cara. Por exemplo, 100. Na verdade, você não precisa disso aqui. Existe uma outra também, vamos aqui, essa interface funcional, nós temos uma outra interface funcional. Lembre-se, esse cara aqui retorna o tipo v, call. No nosso caso aqui é um inteiro. Nós temos um inteiro aqui. Existe uma outra também, que é privilege action. Integer p 100. Então, se você vir aqui no privilege action, você tem t run. E se você voltar aqui no callable, você tem v call. Então, é exatamente o mesmo target e exatamente o mesmo functional descriptor. Então, você pode utilizar o mesmo lambda para os dois. Vamos apagar aqui. E uma outra coisa bem interessante é que existem alguns lambdas aonde você pode simplesmente retornar um valor quando ele não retorna nenhum valor. Então, por exemplo, lembre que no nosso predicate, vamos utilizar aqui o nosso predicate. Nós temos predicate, vamos criar aqui, por exemplo, para uma string. Se você for na interface funcional predicate, você vai ver que ele retorna um booleano. Imagine que você quer utilizar esse predicate, por exemplo, p. Nós queremos adicionar, então vamos colocar aqui string s. E nós queremos adicionar esse s aqui na nossa lista de carros. Não, na verdade, lista de cores, é uma string. List cores, ponto, add s. E nós poderíamos consumir aqui p.test string t. Amarelo. Cadê? List cores, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl Shift F10. Preto, amarelo. Nós adicionamos então esse amarelo. Nós colocamos aqui esse valor porque nós estamos adicionando. Então ele vai retornar sempre true nesse caso. Não existe nenhum tipo de teste. Listcores.add, se você ver o método add, você vai ver que ele retorna um valor booleano. É por isso que eu consegui adicionar com esse teste. Não que isso seja bonito e certo de se fazer. Agora, o que é importante é que esse predicate ele retorna booleano. E nós já estudamos sobre o consumer string. E ele tem um tipo de retorno void. Por exemplo, vamos colocar aqui B e vou copiar exatamente o mesmo código. E vou imprimir esse, vou colocar aqui um valor, né? B.accept, vamos colocar aqui amarelo. Pode ver que eu não estou utilizando mais o P. Ctrl Shift F10 e nós temos aqui o amarelo. Mas por que isso é possível utilizando um valor aqui, uma interface funcional que não retorna nada? Nós não deveríamos retornar nada e nós sabemos que esse listcores.add ele retorna alguma coisa. Bom, isso acontece porque nós temos o que nós chamamos de
Isso é um statement expression. Para entender esse cara é um pouquinho complicado, mas você pode fazer assim. Imagina que você tem um bloco de inicialização. Se nós tentarmos colocar aqui nesse bloco de inicialização, por exemplo, um hi ou um oi qualquer, nós vamos ter um erro de compilação. Por quê? Porque isso daqui não é um statement, não é um pedaço de código válido. Agora, se nós, por exemplo, colocássemos new string oi, nós temos aqui um bloco válido, por mais que nós não retornemos nada, esse código ele vai compilar. Isso acontece se nós chegarmos bem aqui e colocarmos new string e um valor qualquer, por exemplo, oi, o código continua compilando. Por quê? Porque ele simplesmente consegue ignorar. Esse é um bloco válido num tipo de lambda onde o retorno é void, porque simplesmente ele consegue ignorar o retorno. Mas se colocarmos aqui um oi, nós vamos ter um erro de compilação, porque isso é um statement. Então ele não vai conseguir converter esse string para void. Então é realmente um pouco complicado o que pode e o que não pode ser colocado, mas existe essa possibilidade de você colocar um pedaço de código, um lambda, onde ele retorna o valor, mas na verdade ele está pedindo, falando que não pode retornar nada. Então, só queria mostrar para vocês que isso é possível. Ctrl Z. Então, o nome disso é chamado, quando você tem um statement expression, na verdade eu nem lembro o que significa statement agora. Você tem uma expressão, você consegue colocar dentro desse código. E, para finalizar essa aula, outra coisa muito interessante, na verdade precisamos falar de mais duas coisas. A primeira é que você não precisa colocar o tipo da variável. Aqui, nós estamos definindo string s. Por quê? Porque o Java, o compilador do Java, ele consegue deduzir essa interface funcional de acordo com o contexto todo. Então, ele consegue ver que você está trabalhando com uma string. Então, você, quando for lá no consumer_t, ele já vai saber que você precisa de um parâmetro que é do tipo string. Como ele já sabe tudo isso, é redundante você colocar o tipo. Então, por exemplo, você poderia remover esse string s daqui e deixar só o s. Do mesmo jeito que você poderia remover o carro C aqui e deixar só o C. Já está implícito para ele que isso daqui é um carro. Por quê? Porque você está fazendo um map numa lista de carros. Agora, quando você deve e quando você não deve colocar o tipo? Bom, isso varia de programador para programador. Às vezes, nem simples. Por exemplo, nesse caso aqui, o S ele está mais fácil de ser entendido que é uma string do que esse C de carro, porque se a pessoa bater o olho nesse tipo de list string, ele vai pensar que na verdade o C é uma string, quando na verdade ele está trabalhando aqui com a lista de carros. Então, você precisa ficar atento ao function descriptor para você conseguir verificar. Então, dependendo do trabalho que você for ter, é mais fácil simplesmente colocar aqui o tipo dessa variável. E vai ficar muito mais fácil para você e outros desenvolvedores quando vocês voltarem no código futuramente. Então, tudo isso é possível também porque nós temos o target type. E para finalizar, uma outra coisa que precisamos falar é sobre o uso de variáveis locais. Então, por exemplo, imagine que ao invés desse s, você tem uma string aqui, vamos colocar aqui cor, e você tem essa cor aqui, vamos colocar vermelho. Quando você pode e quando você não pode passar variáveis locais para dentro de um lambda. Se nós tentarmos passar o cor, vou utilizar aqui porque nós já estamos trabalhando o cor. Ctrl Shift F10, ele adicionou vermelho, apesar de ter o b.accept amarelo aqui, não influencia em nada. Ele adicionou esse vermelho porque nós seguimos a mesma regra que nós temos para classes anônimas. Quais são essas regras? Primeira regra, quando você estiver trabalhando com uma variável local em uma classe anônima, ela obrigatoriamente precisa ser final, e a partir do Java 8, ela pode ser essencialmente final. O que significa
na verdade, efetivamente final. Efetivamente final ou final. O que significa isso? Se nós colocarmos final, cor, significa que nós nunca vamos poder alterar essa cor. Então, se por exemplo tentarmos alterar a cor aqui para qualquer outra coisa, nós vamos ter um erro de compilação falando que cor ela é uma variável final, ela não pode trocar o valor. E efetivamente final é quando você tem uma variável local e você não altera o valor dessa variável em nenhuma parte do código. Então, por exemplo, nós adicionamos aqui a cor. Se por um acaso eu queria trocar a cor aqui, automaticamente nós temos um erro aqui nesse lambda, porque essa variável ela não é efetivamente final. Então, está vendo aqui que ela tem que ser final ou efetivamente final. Tudo isso acontece porque variáveis locais, elas trabalham, o jeito que ela trabalha por trás aqui do nosso código, elas vivem no stack, enquanto as variáveis de instância vivem no heap. Então, as variáveis de instância, se você tivesse aqui string cor, você sempre vai poder utilizar aquela cor. Opa! Esse cara aqui tem que ser estático. Você sempre vai poder utilizar variáveis de instância e variáveis estáticas sem nenhum problema. Por quê? Porque variáveis de instância elas vivem no heap e elas são compartilhadas entre várias threads. Já variáveis locais, elas não são compartilhadas entre várias threads, elas são compartilhadas apenas a cópia. Então é mais uma questão de manter o código thread safe que existe essa restrição. Bom, eu acho que sobre lambdas nós falamos bastante coisa. Na próxima, na verdade, só mais uma interface funcional aqui, que ela é bem interessante, é a interface supplier. Essa interface funcional supplier, ela tem apenas um método get, e ela só serve para retornar alguma coisa. Então, por exemplo, se você tiver um supplier string, você pode adicionar para ela aqui um oi. Opa, sim. Faltou o nome, né? Sup1. Ou se você tiver um carro, sup2. Vamos copiar esse new carro preto aqui. Aí o que você pode fazer? Vamos comentar essa linha. Nós podemos chamar aqui, por exemplo, salt sup1.get, ele já vai retornar para a gente uma string, Ctrl Shift F10, oi, ou nós podemos chamar sup2.get e esse .get ele retorna um carro, porque temos o carro aqui. E nós podemos chamar .getAnno ou getCore. Então é uma interface bem simples que ela só serve para você retornar algum tipo de valor. Bom, nós ainda temos mais algumas coisas para falar sobre lambdas, mas na próxima aula nós vamos começar falando sobre referências de método. Também tem a ver com o assunto de lambdas. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.